Olá, tudo bem? Eu sou a Alessandra e vou apresentar o trabalho intitulado Lei de Terras de 1850, o conflito de nomeações e designações sobre a posse da terra. Esse trabalho ele foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Madeleine Scherer. Aqui o que eu trago é um recorte do trabalho de conclusão de curso, realizado no ano passado na Universidade Federal de Santa Maria. Essa pesquisa ela foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, né? Eu era bolsa de iniciação científica. Atualmente eu sou mestranda em Linguística no IEL, no Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp. Sou bolsista CNPq, orientando da professora doutora Mônica Zup Fontana, e também sou integrante do Mulheres em Discurso, né? Um grupo de pesquisa. Bom, o que eu trago aqui é para a gente pensar um pouco sobre como a lei determina a posse das terras devolutas, relacionando-a às práticas do sujeito por meio de nomeações e designações. Bom, então, é para a gente pensar como a Lei de Terras de 1850, ela nomeia, designa as práticas do sujeito em relação à terra, né, por meio das nomeações, designações, ocupar e apossar. E é importante que a gente saiba um pouco desse contexto, né, porque a Lei de Terras de 1850 é a primeira lei acerca da propriedade privada de terra no Brasil, né. Ela vai instituir o sistema capitalista de compra e venda como único modo de adquirir a terra, diferente do que se tem antes, um sistema colonial baseado nas sesmarias. As sesmarias eram grandes lotes de terras distribuídas a famílias de posses portuguesas, né? Então, a Lei de Terras de 1850, ela vai marcar um momento muito importante de reorganização e também de adaptação a essas novas configurações capitalistas, né, de compra e venda. Na minha pesquisa, como um todo, eu enfatizo como esse momento de mudança, ao se instituir a propriedade privada, é mais que um acontecimento histórico, é também um acontecimento discursivo, tendo em vista que vai reorganizar os discursos em torno do que seria a propriedade no viés do capital, enquanto acesso à posse da terra, e também enquanto não acesso. E é isso que a gente vai ver aqui, né, rapidamente. A minha filiação, então, é a análise de discurso materialista, postulada por Michel Pechet, né, desenvolvida aqui no Brasil por Annie Orlandi e demais pesquisadores. Ao tomar o discurso como efeito de sentidos entre interlocutores, Pechet se coloca entre o que podemos chamar sujeito da linguagem e sujeito da ideologia, fazendo do discurso a base material para que as condições sócio-históricas e inconscientes deixem nele seus traços, né? Então, a gente vai também tentar entender como essas condições de produção, elas são materializadas na língua. Na nossa pesquisa aqui, eu mobilizo além dos conceitos da teoria como discurso, sujeito, ideologia, formação discursiva e memória, o conceito de acontecimento discursivo, que é muito importante. Metodologicamente, eu recortei artigos e parágrafos referentes às terras devolutas, né, que foi do artigo 2º ao artigo 11, e dentre eles eu selecionei artigos e parágrafos que tinham alguma denominação ou designação sobre as práticas do sujeito em relação à posse da terra, né, que no caso é apossar e ocupar. Então, ao fazer tal recorte, eu dei dois gestos muito importantes, né, que é o discurso jurídico sobre as posses anteriores à promulgação da lei e o discurso jurídico sobre as posses posteriores à lei, ou seja, quais serão as medidas adotadas frente às posses anteriores e quais vão ser as medidas adotadas frente às posses posteriores, tá? Então, aqui eu trago o primeiro gesto, que é referente às posses anteriores à promulgação da lei, né? Em que elas foram legitimadas, e aqui a gente tem essa relação com ocupar, porque elas são nomeadas de posses mansas e pacíficas, adquiridas por ocupação primária ou havidas de primeiro ocupante. Então, aqui se estabelece uma relação, né, são considerados os primeiros ocupantes aqueles que conseguem pagar o alto valor de demarcação de terras ocupadas. Então, é bom se questionar se estaria a lei considerando um sujeito não branco como ocupante dessas terras. Porque essa ocupação primária, ela se refere aos sesmeiros, né? Então, essa relação, sesmeiro, posse mansa pacífica e ocupação.
Nesse sentido, a lei apaga a relação de responsabilidade do Estado para com o sujeito que habita a, na e pela terra, seja os quilombolas, os indígenas ou os demais povos tradicionais. E agora a gente vai ver como as medidas adotadas, né, pelo recorte aqui, as posses posteriores, né? Então, tem essa relação que não é mais do ocupar, é o apossar. A nomeação apossar possui um funcionamento diferente de ocupar, sobretudo porque junto à prática de apossamento está a punição com despejo, perda de benfeitorias, multa e prisão. O sentido da nomeação apossar não só se difere, mas sobretudo mobiliza um outro processo de significação, o da criminalização do ato de posse. Dito de outro modo, quem é possa é quem não tem capital para ocupar terras, né? Então, é pensar essa relação do sesmeiro com o posseiro. E o que que implica, né, ocupar e apossar. E a gente pode trazer essa discussão para a atualidade, que é uma discussão do ocupar e do invadir, né. Bom, e aqui, para concluir então, é a gente pensar o apossar e ocupar mobilizando filiações e memórias distintas, mas atreladas, enviesadas e em conflito. Instaura-se um discurso sobre ocupação e sobre o direito de ocupar, que é diferente do discurso sobre apossar, né? Porque esse discurso do apossar, ele funciona como um não direito, uma prática para além de um sujeito de direitos e deveres, né? Mas ainda assim nos domínios da forma sujeito. Então, há uma memória que as coloca em relação, dividindo, as categorizando e hierarquizando no político, a partir de um juridismo sobre a terra, né? E aí a gente pode fazer essa relação que eu comentei na atualidade do ocupar e do invadir. E é isso, aqui são as minhas referências utilizadas, e eu agradeço.